A Ubra existe para transformar a vida de quem se relaciona com ela. Da educação infantil à pós-graduação, estamos presentes em 21 estados brasileiros, mantendo cooperação permanente com entidades e organizações. Nosso propósito é ser uma comunidade de aprendizagem que incentiva as pessoas a fazerem algo novo e, através do conhecimento, irem além. Em mais um painel da série Cenários de Amanhã, que tem como tema Rio Grande do Sul, a hora de acertar, o Instituto Amanhã e a Revista Amanhã reúnem para debater rumos da economia gaúcha os painelistas Tomás Pinheiro Fiore, que é coordenador do Núcleo de Desenvolvimento Regional da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul. Professor Dr. Ricardo Ville Riet, que é vice-reitor da Ubra, e o superintendente executivo do Hospital Moinhos de Vento, Mohamed Parrim. Inicialmente, nós concederemos um tempo de até 10 minutos para as considerações iniciais de cada um dos painelistas sobre este tema, rumos da economia gaúcha. Começamos por ti, Tomás Pinheiro Fiore, da Fundação de Economia e Estatística. Qual a tua visão sobre os rumos que tu percebes na economia e na sociedade do Rio Grande do Sul? Muito bom. Obrigado, Eugênio. É difícil começar, né, um assunto tão complexo assim, brevemente, mas eu gostaria de tratar de dois aspectos que são complementares, assim, mais abrangentes dessa dinâmica e da reflexão sobre o futuro do Estado, que vão desde um lado a observação da nossa vocação e trajetória e estrutura econômica, e como a gente chegou no patamar que a gente está, e do outro lado sobre a capacidade do nosso Estado de ação sobre esse território e sobre a capacidade do nosso Estado de fazer algum tipo de orientação nos rumos, né, do Estado. Até pela natureza do meu trabalho junto à Fundação e da preocupação que a gente tem, sobretudo, que é de permanentemente estar refletindo sobre essa capacidade do setor público gaúcho, um contexto bastante complicado, que é o brasileiro, da Federação Brasileira. Então, do ponto de vista da nossa estrutura e evolução econômica, não é nenhum segredo, né, a realidade do Rio Grande do Sul tem um DNA, né, uma trajetória longa já, de mais de um século, profundamente conectado ao desempenho da agricultura. Então, o Rio Grande do Sul, mesmo na sua construção industrial, na primeira metade, início da segunda metade do século XX, é um processo de construção estrutural da nossa produção, da nossa capacidade econômica, que está profundamente ligado à atividade agrícola e os derivados dessa atividade agrícola. Tanto é que as nossas principais indústrias originárias são indústrias de fumo, de calçado e couro, de móveis, que são muito conectadas ao produto da agricultura. Isso também se reflete no momento mais recente da nossa trajetória de consolidação de uma indústria mais pesada, que é a de máquinas e implementos agrícolas, carrocerias e tipos de equipamentos que estão também profundamente ligados à expansão da atividade agrícola, né? E se a gente observar também alguns outros setores um pouco mais dinâmicos, como a produção de produtos químicos, ligada ao refino, aqui no nosso polo petroquímico de Triunfo, sobretudo, atividades dessa natureza sempre tem alguma conexão e alguma interligação com recursos que a natureza gaúcha proporciona. Então, dentro desse contexto, se construiu durante as últimas décadas, eu diria pelo menos as últimas 3 décadas, uma reflexão muito preocupada com a continuidade desse processo de desenvolvimento gaúcho, ou de crescimento da economia gaúcha, numa preocupação que é histórica, que é de como que o Rio Grande do Sul se integra no mercado nacional. A gente tem um processo de prosperidade econômica gaúcha no início do século, que depois tem dificuldades durante o resto de todo o século XX de se integrar à economia nacional. Em determinado momento ela se vincula ao polo industrial do Sudeste como uma fornecedora de bens intermediários, ela consegue desenvolver uma indústria mais pesada,
mas é uma atividade, é uma economia que ainda continua em uma proporção muito elevada, dependente do agronegócio, né? E não apenas diretamente, mas nesses derivados. Se estima que esse complexo, essa cadeia toda que vai até a indústria, ela possa representar cerca de 1/3 da economia gaúcha. E nesse contexto, né, a nossa capacidade de gerar riqueza ela sempre fica muito sujeita a intempéries, né, que são fora do controle da ação do Estado, dos próprios empresários, ou dos agentes econômicos que investem no Estado, que é, por exemplo, o grande impacto que eventos climáticos muito graves têm na capacidade de a gente gerar riqueza, de a gente empregar, de a gente gerar receita para o Estado, sucessivamente. Né? A gente tem, historicamente, nas últimas décadas, perdido espaço na economia do Rio Grande do Sul justamente nos anos em que a gente tem grandes impactos de estiagens e a gente tem muita dificuldade de recuperar esse desempenho. Né? Então, o que se tem pensado nos últimos anos é de que caminhos a gente pode transformar essa economia do Rio Grande do Sul, adentrar em etapas mais avançadas e dinâmicas geradoras de riqueza dentro da nossa estrutura produtiva. E esse é um dilema muito complexo, porque isso envolve também, por exemplo, dedicar-se a não abandonar o nosso DNA agroprodutivo, digamos assim, da agropecuária, mas, por exemplo, investir como a gente tem investido e até avançado em biotecnologia ou áreas de grande conhecimento agregado que tenham ligação com a continuidade dessa cadeia, que possa gerar mais valor dentro do território gaúcho. Nesse processo, a economia do Rio Grande do Sul ela se tornou uma economia muito vocacionada a exportações. Exportações que são importantes, sobretudo de produtos básicos nos últimos anos. Essa é uma das coisas que a gente também reflete sobre a necessidade de elaborar mais, processar mais, adicionar mais valor dentro do Rio Grande do Sul. E essa vocação de exportação do Rio Grande do Sul ela vai ter uma ligação muito profunda com a capacidade do Estado do Rio Grande do Sul de gerir as suas contas e de fazer a gestão econômica no território gaúcho como poder público, como planejamento econômico. Por quê? Né? Porque daí agora partindo para o segundo lado dessa moeda, que é a capacidade do nosso Estado de administrar esses trajetos, esses rumos do nosso desenvolvimento. Né? O resultado do nosso arranjo federativo, a partir da Constituição de 88, colocou na mão dos Estados uma parcela do nosso bolo tributário nacional que está na ordem de 25% da arrecadação tributária do país. 25% da arrecadação tributária do país é o que fica na mão dos Estados para eles administrarem serviços essenciais que a Constituição incumbiu os Estados de administrar: saúde, educação, segurança e assim sucessivamente, e várias outras questões de infraestrutura. Os municípios a mesma coisa, com uma parcela, uma fatia um pouco menor. Mas após transferências, a fatia que fica com os Estados é aproximadamente 25%. Desses 25%, 90% deles é do ICMS, que é o nosso tributo de competência estadual, que a gente arrecada, que a gente legisla dentro de parâmetros estabelecidos na Federação Brasileira. Né? Quando a economia do Rio Grande do Sul ela tem, além de tudo, uma grande vocação exportadora, ela cai, né, na sua grande base arrecadadora de tributos, né, em atividades que são desoneradas de tributação de ICMS. A gente tem produtos industrializados que são desonerados de ICMS, já previstos na legislação anterior, desde o início da Constituição. A gente recebe uma compensação a partir dos fundos que são recolhidos com IPI no Brasil inteiro para compensar essas isenções tributárias que a gente é obrigado a fazer. Mas a partir do final dos anos 90 a gente tem um segundo nível de isenções de ICMS ligadas às exportações, que é a Lei Candir. A Lei Candir, então, ela introduz os produtos básicos, que são 50% das nossas exportações, e os semi-manufaturados também, entre aqueles que são isentos de tributação direta de ICMS, esperando que a União faça uma retribuição em termos de compensação pelo papel que o Estado cumpre nessa divisão nacional do trabalho e econômica, em que a gente é um agente exportador importante para manter o próprio equilíbrio externo da economia brasileira. Então, o meu ponto aqui é que, por mais que a crítica que a gente também tem sido feita por alguns de nós em relação ao que a gente está tentando fazer, é que os governos do Estado do Rio Grande do Sul sucessivamente têm se voltado para fazer ajustes internos em contas que são muito pouco flexíveis, comprometendo profundamente a capacidade do Estado de pensar a sua inserção estratégica na Federação Brasileira, o tipo de
investimentos, esse ambiente de negócio que a gente quer proporcionar para os investimentos privados, buscando um equilíbrio fiscal que, na verdade, ele é muito mais dependente de uma dificuldade que a gente tem na relação com os outros estados e com a União na Federação Brasileira. Essa é uma disputa que não adianta a gente ficar esperando, fazendo o dever de casa, entre aspas, que é o que a gente está vendo agora, sendo imposto para que a gente tenha como retorno algum auxílio do governo federal, porque ele nunca veio, né? Justamente, historicamente, nesses últimos 20 anos, quando a gente teve governos aliados com o governo federal, de qualquer tipo, a gente faz o dever de casa e a gente não consegue ganhar uma retribuição maior nessa fatia de distribuição de recursos, e isso consome e corrói profundamente a nossa capacidade de fazer gestão orçamentária do Estado. Não para que o Estado seja um investidor e promotor do desenvolvimento do Rio Grande do Sul, mas para que ele possa pensar adequadamente os rumos que a gente pretende tomar. Se a gente pegar a lei orçamentária desse ano, os gastos de capital, as despesas de capital do Estado do Rio Grande do Sul não chegam a 0,5% do PIB. O Estado do Rio Grande do Sul investindo na economia gaúcha nunca vai ser o ativador da economia gaúcha. Não há a menor possibilidade disso acontecer. A gente precisa de 20, 30 vezes mais investimento do que isso para ativar a economia gaúcha a partir de gastos em investimento. O que o Rio Grande do Sul tem que ter a capacidade de pensar estrategicamente como buscar fatias melhores, né, desses recursos gerados nacionalmente, a sua participação dentro da divisão nacional do trabalho e a importância que tem para todo o país, né? E com isso manter capacidade de inteligência interna para estrategicamente se orientar para atrair bons negócios para o Estado. Obrigado, Tomás. Vamos ouvir então o vice-reitor da UBRA, professor Dr. Ricardo Ville Riet. Bem, Eugênio, é uma satisfação participar deste painel. Também saúdo os demais integrantes, participantes aqui. Eu vejo, a partir do contexto de atuação da Universidade Luterana do Brasil, desafios muito grandes no que diz respeito a perspectivas de futuro para o Rio Grande do Sul, e entendo que as questões relacionadas à educação estão ligadas a um eixo fundamental dentro desse processo, né? A educação foi, durante a maior parte da história do Rio Grande do Sul, muito mais uma solução, um aspecto que alavancou o desenvolvimento do Estado em outros âmbitos, do que um problema, do que uma dificuldade. Nós hoje, a partir dos meios de comunicação, geralmente associamos a educação a problemas, a dificuldades, falta de infraestrutura, falta de docentes, condições de remuneração muito precárias, condições inadequadas para alunos, né? Principalmente o setor estatal ou setor público de educação tem aparecido de forma muito negativa nas manchetes, né? Eu entendo que uma grande oportunidade que pode advir seria uma retomada da vocação do que nós tivemos no Rio Grande do Sul na maior parte da sua história em termos de proposta de educação assentada num dos fatores que fez o Rio Grande do Sul despontar na história do Brasil, que foi o fator dos movimentos comunitários e associativistas, que nós tivemos principalmente ligados a contextos de imigração no nosso estado. Nós tínhamos, por volta de meados do século XX, no Rio Grande do Sul, mais de 1.500 escolas básicas que eram geridas no contexto comunitário. Essas escolas tinham uma interação perfeita com a comunidade onde elas estavam, elas respondiam a essas demandas, né? Posteriormente, a partir especialmente da Revolução de 30, nós vamos ter o Estado avançando sobre esses setores e entrando em uma espécie de concorrência
com todo esse setor comunitário, e nós tivemos então um decréscimo muito grande dessas instituições, dessas escolas, né? Algumas seguiram, algumas avançaram a outros níveis, né? E isso faz com que hoje nós tenhamos, por exemplo, no setor no qual eu estou envolvido, que é o ensino superior, a grande maioria das instituições de ensino superior ligadas, seja ao setor comunitário, seja ao setor confessional, que se origina a partir daí. Hoje nós temos mais de 75% das matrículas no ensino superior no Rio Grande do Sul nessas instituições. Essas universidades comunitárias e confessionais, elas surgiram a partir de uma interação muito forte com as regiões em que elas estão presentes. Vou citar o caso da nossa universidade, que completa nesse ano 45 anos, né, e que está presente em 9 campi no estado do Rio Grande do Sul, e que é um consenso nas regiões onde nós estamos. Por exemplo, semana passada, no litoral norte, em Torres, onde nós temos um campus há 25 anos, um consenso de que a presença da universidade e integrada com as demandas locais, né, efetivamente representou um marco, tem representado um marco nessa transformação. Então, eu vejo aqui uma perspectiva muito grande, né, nesse sentido. Um outro aspecto importante é que se criaram, com o passar do tempo, formas de esse setor considerado privado no ensino, o das instituições comunitárias e confessionais também, desenvolverem demandas públicas, né? Nós hoje, num universo de 37 mil estudantes no Rio Grande do Sul, somente na UBRA nós temos 13 mil bolsistas 100%, bolsistas integrais. Isso são, na maior parte dos casos, é o primeiro integrante de uma família a cursar ensino superior. Veja, nós temos no universo hoje, no Rio Grande do Sul, de perto de 150 mil crianças e adolescentes afastados de toda e qualquer estrutura de educação formal. Nós criamos essa possibilidade, então, de disponibilizar para 13 mil estudantes, né, de famílias que não são famílias que têm uma tradição ligada ao ensino superior, né, de trazê-los para o mercado, né, e de trazer também a sua experiência e a sua expertise e a sua percepção das necessidades que nós temos para o Estado. Ou seja, para os desafios complexos em termos de desenvolvimento que nós precisamos no Rio Grande do Sul, nós não podemos nos dar o luxo de ter setores da população alijados desse processo, estando fora, então, seja das escolas básicas, seja do ensino superior. Então, tivemos no estado do Rio Grande do Sul, inclusive, uma tentativa de ingresso no setor estatal do ensino superior, que não foi das mais efetivas, né? Hoje em dia se reavalia esse investimento feito, num contexto que, no meu entender, vai meio que na contramão da vocação que nós tivemos aqui no nosso estado. Um outro desafio enorme dentro desse contexto é que nós precisamos reinventar a escola e reinventar também a universidade. Quem está dizendo isso para nós? Os nossos próprios alunos. Nós temos alunos, 90% dos nossos alunos são trabalhadores, e eles vêm para a universidade no momento que compartilham a sua experiência de trabalho, muitas vezes em empresas transnacionais, já estão mostrando que as condições como hoje o mercado atua são totalmente diferentes daquilo que passa pela cabeça dos seus professores em sala de aula e nos laboratórios. Então, a reestruturação completa dos modelos de aprendizagem, relacionando cada vez mais o que acontece na escola e na universidade com o mercado empreendedor, com as empresas,
durante o processo de aprendizagem é um desafio muito grande. As universidades precisam deixar de se bastarem apenas a si mesmas, instituições fechadas e que não se relacionam e que não dialogam. Recentemente eu ouvi um depoimento do diretor de educação da Microsoft nos Estados Unidos, e ele dava um dado alarmante para quem atua com a educação, principalmente no ensino superior. Ele dizia que 50% dos empregos que existem hoje na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, 50% desses empregos não existiam há 5 anos atrás. Ou seja, se um estudante no ensino superior cursa, em média, 4, 5 anos, isso significa que eu preciso dizer para ele hoje, quando ele ingressa na universidade, eu não sei, eu como professor, eu não sei exatamente quais são os desafios que você terá, para os quais você precisa desenvolver competências e habilidades, e eu não sei exatamente qual será a profissão que você vai exercer, independente da carreira que ele cursar. E nós temos 150 carreiras na UBRA no Rio Grande do Sul. Então, isso coloca um desafio muito grande, mas que ele precisa ser enfrentado. E numa perspectiva comunitária e associativista, eu acho que, retomando essa vocação, nós podemos avançar muito e temos um futuro com belas perspectivas. Obrigado, Ricardo. Mohamed Parrini, superintendente executivo do Hospital Moinhos de Vento. Por favor. Obrigado, Eugênio. Para mim é uma honra estar aqui, esse importante evento, com convidados tão ilustres. Não sei se eu estou plenamente qualificado para falar do Rio Grande do Sul, do seu passado, do seu futuro, mas eu posso falar um pouquinho da nossa experiência no Hospital Moinhos de Vento. O Hospital Moinhos de Vento foi fundado em 1927, oriundo de uma comunidade alemã, em sua maioria luterana, urbana, grande parte dos católicos com formação mais rural, e o grupo que pertencia a Porto Alegre, mais urbano, já ligado à indústria. E conforme o professor Ricardo falou, esse começo do século foi formado pela união dessas comunidades, de vários grupos, essa união associativa, e o Moinhos de Vento faz parte dessa história, junto com outras instituições, como a UBRA e outros colégios, o Colégio Farroupilha, entre tantos outros. E o Moinhos de Vento, nesses 90 anos, tem uma história muito ligada à comunidade. A gente comemorou há pouco tempo, num evento lá dentro do hospital, no qual um dos professores que palestravam para a gente falava da importância da comunidade alemã do Rio Grande do Sul e do Brasil, só que a impressão que nós temos é que eles eram um grande número, eles ainda eram uma comunidade pequena, e ainda são uma comunidade pequena no Rio Grande do Sul. Eu falo isso para a gente pensar no Moinhos de Vento e pensar no nosso país, no Brasil. Minha percepção é que falta um sonho para a gente, falta um projeto. Com isso, eu não quero ser pessimista, né? Eu sou um otimista. Essa independência em 1822, né? O desenvolvimento desse país foi muito acelerado. Até começo do século, a gente era um país agrário. Desenvolvimentos impostos, grande parte por ciclos econômicos. Pode ser café, e entre outros ciclos, e com intervenção estatal e endividamento estatal. Eu não tenho certeza se o mundo permitirá novos ciclos de crescimento como esse que a gente viveu no passado, né? Eu não estou, talvez, qualificado para isso. Eu sei que a gente vive uma revolução no capitalismo mundial, a gente vive uma revolução nas relações de consumo, a gente vive uma revolução na forma que a gente se relaciona, na comunicação. Hoje o Moinhos de Vento, eu sou superintendente executivo de lá há 2 anos, e estou há 10 anos nessa instituição. Essa instituição é uma instituição filantrópica e sem fins lucrativos, então todo o resultado dela é revertido para a própria instituição, ou em projetos do governo, entre eles o Hospital da Restinga, que a gente construiu e participa ativamente, ou para os próprios colaboradores, né? A gente chegou há pouco tempo nessa instituição,
A gente saiu de um faturamento aí de 150 milhões para em torno de 850 milhões hoje. A gente tem investido de forma significativa. Muita crítica de vez em quando a gente tem, né? Por que crescer, né? E a gente se pergunta, por que não crescer? Só esse ano a gente está inaugurando um prédio, segunda-feira que vem, 100 novos leitos, 150 milhões de reais investidos. A gente tem 400 vagas abertas. E por incrível que pareça, a gente não consegue preencher essas vagas. A gente tem prova de seleção, a gente tem adaptação cultural, a gente tem avaliação de titulação e tem prova de seleção. A gente não consegue integrar essas pessoas, seja comportamentalmente, seja tecnicamente. O Moinhos de Vento foi a primeira escola de enfermagem do Rio Grande do Sul, oriundo das Schwesters alemãs, no qual a educação estava no nosso DNA. A comunidade tem uma história relacionada à organização, limpeza, planejamento e educação. E a gente segue essa trilha hoje. Esse ano a gente faz 90 anos, a gente tem muito orgulho do passado, mas a gente quer olhar para o futuro, né? São os próximos 90 anos que importam para a gente. Existirá o hospital? Não tenho certeza. A gente estará aqui, isso eu posso garantir. E hoje a gente começa a caminhar e olhar para a educação também, para a educação em saúde. A gente tem uma contribuição a dar a esse Estado, né? O Moinhos de Vento levanta a bandeira do Rio Grande do Sul, a nossa visão é ousada, é uma visão de 10 anos para 2027. A gente ousa dizer que quer ser o melhor hospital do Brasil, e o melhor em desfecho clínico, em desfecho médico assistencial, não só em incorporação de tecnologia e melhores profissionais. Para isso a gente precisa da educação e da pesquisa inerente à prestação do serviço. Também a experiência desse paciente, seja ela bem sucedida ou não, a experiência tem que ser uma experiência adequada. E a gente é muito rigoroso na nossa instituição. Nós somos a 6ª melhor empresa para se trabalhar no Rio Grande do Sul e estamos entre as 80 melhores do país. E mesmo com todo esse rigor, as pessoas gostam de trabalhar lá dentro. Então eu tenho dito, eu faço a integração de todos os colaboradores todos os dias. Eu não estou mais muito preocupado com o Congresso Nacional, com o brasileiro. O brasileiro é assim, o Congresso Nacional é assim. Eu estou preocupado com os meus filhos agora, de que forma eu crio eles, qual cidadão que eu quero colocar na rua. Eu não quero que meu filho seja o mais esperto do mundo, não pode apanhar na escola, hein? Eu quero que meu filho seja um cidadão de bem, é isso que eu ensino para ele. Eu quero que os colaboradores da minha instituição deem exemplo fora dali, que influenciem. Na História da Restinga, 200 colaboradores formados no Moinhos, influenciando suas casas, pais, irmãos, filhos. De que forma a gente vai influenciar o país? E aí, sem querer dar uma de Kennedy aqui, mas não é o que o país vai fazer por nós, mas o que a gente vai fazer para o país. Então, isso vale para o Rio Grande do Sul. Eu concordo com a questão tributária, mas tem que ser revista urgentemente, esse modelo centralizador tributário, no qual o Estado não consegue ter criatividade e energia para sair disso. Então a gente fala de reforma política, reforma fiscal, reforma tributária, inevitavelmente. Mas inevitavelmente a gente tem que pensar enquanto povo, qual o nosso projeto de país. Hoje eu vi a pesquisa falando de PIB per capita, China passou a gente em PIB per capita, Coreia passou a gente, a Dinamarca até começou a ser um país pobre. Então, assim, eles não têm metade dos nossos recursos. E mesmo a Noruega, que tem recursos de óleo e gás quase que infinitos, se você compara a Venezuela, com um país sem projeto. Então, minha percepção hoje é que falta para a gente um projeto de país. De novo, eu sou um otimista, eu acho que o Brasil, a gente tem um povo muito interessante, um povo mestiço, um povo heterogêneo, um povo trabalhador, mas eu vejo países como Dubai, no qual o petróleo acabou, tiveram um projeto de país nos últimos 15 anos, conseguindo transformar aquilo num centro financeiro, num centro de turismo. Vejo Suécia, vejo Coreia do Sul, seja através do Estado ou não através do Estado. Eu acho que também, eu livre pensador, eu vou achar bastante aqui, temos que acabar com os preconceitos, respeitar a opinião do outro, seja você keynesiano, liberal, utilitarista, não importa. Eu acho que a gente precisa respeitar a opinião do outro, os modelos são válidos, seja inteligência estatal. O que a gente não pode ter hoje é preconceito com a livre iniciativa. Então, que o empresário possa
exercer o seu direito, que eu possa montar a minha empresa. Então, o marxismo ele é uma filosofia interessante, só que ela não pode ser danosa para o ecossistema. Por mais que a gente busque um novo sistema, não há outro sistema que nos substitua. Então, nesse momento, universidade, todos vivemos da livre iniciativa e é para lá que a gente tem que ir. Por fim, sei que não é o tempo de que eu estou, a gente é preciso que a gente repense o nosso modelo de sociedade, porque hoje eu vejo muitos Brasis aqui dentro e uma coisa que a gente não fala é o apartheid social que a gente tem nesse país. Então nós ainda temos 50 milhões de alemães, minha percepção, de suecos, e temos 50 milhões de escravos, de descendentes de negros, bisnetos de negros, de indígenas nordestinos, que não tiveram o privilégio e continuam sem ter o seu privilégio de ascender socialmente. Eu não sei qual é o modelo, mas enquanto a gente não integrar essa sociedade numa sociedade que pense futuro, eu não estou falando de justiça social apenas. Você não pode não ter amor ao próximo, fraternidade, que seja o que quer, mas que a gente tenha um projeto de futuro, para a gente ter 200 milhões de habitantes pensando num país só, para a gente poder competir num ambiente completamente novo, numa economia nova e num capitalismo que floresça sem preconceitos e amarras acadêmicas vinculadas às empresas, num ecossistema mais frutífero. Obrigado, Mohamed. Então agora nós vamos aqui começar um processo de troca de opiniões, com manifestações já mais breves, a partir de perguntas, questões que se lançam. E das 3 manifestações aqui iniciais, há alguns pontos em comum e um deles remete a talvez, Tomás Fiore, vou começar por ti, mas vou querer correr a mesa sobre essa questão. Talvez a sociedade esteja com uma visão excessivamente expectante, esperançosa do Estado como o provedor de todas as soluções, o proponente da agenda e o realizador das ações necessárias, inclusive com investimentos, e a sociedade esteja com baixo nível de articulação por sobre partidos, por sobre forças políticas convencionais, Talvez essa seja uma questão de como organizar uma agenda que transcenda o mero debate político com visões interessadas e que tenha uma visão curtoprazista, geralmente uma visão para ganhar a eleição apenas, E o Rio Grande do Sul, nós sabemos, reelege sistematicamente governos desde a redemocratização. Então, há aí uma descontinuidade. Eu queria uma avaliação de vocês sobre este ponto. Bom, vamos começar complexo, para mim, outro tema, aliás, todos os pontos tocados pelo Ricardo, pelo Mohamed, acho fundamentais, assim, questões que dariam um seminário específico para cada um. Eu acho que eu vou então pegar esse ponto dessa pergunta, o ponto que o Mohamed também acabou de levantar, nessa expectativa de que o Estado passa por nós, eu acho que essa é uma mentalidade que ela, às vezes, é erroneamente atribuída ao menos favorecido. Ela também está muito presente no empresariado brasileiro. Então, a gente tem grandes tradições de empresariado que se alia, aliás, não só no Brasil, isso é uma coisa histórica, no mundo inteiro, e no mundo, sobretudo no mundo de desenvolvimento mais atrasado, que o Estado bota debaixo do braço e leva os seus campeões. A gente tem alguns campeões aí que estão agora de trás das grades, e que tem boa parte do seu sucesso financeiro decorrente dessa ajuda do Estado. Eu acho que, para tentar não ficar num problema tão complexo com relação a isso, que é a questão do Estado-nação e do país inteiro, eu acho, como eu estava dizendo, na questão do Estado do Rio Grande do Sul, essa é uma questão que não tem nem alternativa, assim, preciso dizer, não é uma opção ideológica, não existe a menor possibilidade no arranjo federativo que nós temos, com a estrutura estadual que foi constituída, de que o Estado seja o promotor do desenvolvimento. Ele não vai ser nunca, não adianta a gente querer.
Por razões, por exemplo, como essa. Quando a nossa despesa de capital do Estado é 0,5% do PIB e não tem para onde crescer, não tem para onde, né, não adianta inventar. O que o Estado pode fazer com esse recurso restrito, que ele tem as capacidades muito pequenas que foram atribuídas a ele, essa margem muito curta, é manter serviços de qualidade, né? E para isso ele tem que parar de entrar nas brigas internas do próprio aparelho estatal, né? Não pode, a gente desperdiça muito recurso com briga entre poderes, com briga entre órgãos, com briga entre partidos locais, um desmanchando o que o outro faz, por esses ciclos que não se repetem. A gente tem alternância de poder permanente, né? Que é um preço da democracia, que a gente em alguma medida estamos todos dispostos a pagar, mas que também a gente tem que tomar cuidado para não ser tão prejudicial, né? E eventualmente, quando entra em algum tipo de investimento direto, o que historicamente favoreceu é de infraestrutura, né? Obviamente, né? E grande parte daquele sucesso da primeira quarto do século XX, primeira metade do século XX, da colonização alemã e italiana no norte do Estado, tem a ver com o governo do Estado, que tinha uma autonomia na Primeira República, que permitiu que também promovesse algumas estruturas de escoamento de produção, de logística e de dinamização desse território do norte que o sul não teve. Então, tem que ser aliado, né? Mas de uma maneira inteligente, né? E acho que um problema que nós temos é que, embora livre iniciativa ela não é só uma questão de opção ideológica, ela é uma necessidade para investimentos dentro do Estado, ela tem que ser um pouco orientada, porque a nossa realidade também é de uma desigualdade, de uma apartheid territorial dentro do Rio Grande do Sul muito pesada. Hoje a gente tem um arco de fronteira no Rio Grande do Sul com a Argentina e o Uruguai que está muito, muito problemático do ponto de vista da sua capacidade. Sem dinamismo nenhum. Dinamismo nenhum, nenhuma capacidade de reter mão de obra, população envelhecendo e diminuindo, e isso sobrecarregando os centros urbanos e as nossas infraestruturas urbanas, desembocando em problemas de segurança, de estrutura, de bem-estar social, no grande eixo desenvolvido do Estado, que é o eixo Nordeste. Ricardo, eu chegaste a falar, né, na importância das instituições, reportando-se à educação, as instituições confessionais e comunitárias como entes capazes de dar uma resposta que muitas vezes se espera que o Estado dê. Nós temos eu entendo até pela característica de democracia jovem que temos no Brasil, também no Rio Grande do Sul, uma dificuldade muito grande na compreensão do que efetivamente é e pode ser cidadania, né? Compreensão de cidadania. E isso é plenamente compreensível. Eu, esses dias, conversando com meu filho, tem 24 anos, eu lembrava que mais ou menos eu vivia a infância e a adolescência no período do regime militar, que até mais ou menos os meus 12, 13 anos, eu achava que andando na rua, se um brigadiano quisesse, ele podia me prender, ou um militar que estivesse na rua poderia fazer isso, porque arbitrariamente a visão que eu tinha era de que efetivamente nós vivemos num Estado militarizado, e é isso, é assim que é o Estado normal. Então veja, eu hoje deveria ser uma liderança no meu contexto, onde eu atuo e tal, como professor universitário, com uma perspectiva totalmente diferente em relação a isso. A gente até tentou recuperar esses aspectos, né? Mas é um grande desafio. Aliado à questão de um entendimento mais aprofundado de cidadania e de vivência prática disso, nós precisamos avançar muito na distinção mais adequada do que efetivamente é público, né? O entendimento do que vem a ser público no nosso país, né? E eu vou usar o exemplo justamente de uma enorme parcela que nós temos dentro da nossa universidade, que eu chamo a nossa universidade pública, né? Que de 37 mil alunos, 13 mil são bolsistas, pessoas 100% bolsistas. Para eles terem uma bolsa dessas, eles têm uma renda per capita na família de um salário mínimo e meio. É a única forma de acessar uma bolsa dessa. Só que a gente sabe, existem estudos da OCDE que mostram o Brasil como um dos países onde uma formação em nível superior mais agrega renda para alguém ou para sua família.
em torno de 60% o que se agrega de renda para alguém que tem uma formação em nível superior no país. Então, nós fazemos isso, né, com um investimento de 150 milhões ano, né, 13 mil bolsistas tempo integral, né, com uma realidade que muitas vezes o setor estatal não consegue, né? Nós, por vezes, conseguimos graduar de 4 a 5 profissionais com o custo que o setor estatal tem para graduar um profissional. Isso, efetivamente, é a gestão do recurso público, né, que é desenvolvido pelas instituições comunitárias e convencionais no nosso Estado. Então, um entendimento mais adequado do público, da gestão do público, do recurso público, né, e que isso não esteja exclusivamente na mão do Estado ou de instituições estatais, nesse sentido nós precisamos avançar muito, né, no nosso país e também no nosso Estado. Perfeito. Mohamed? Eu acho que, apenas complementando, né, o regime militar ele fez um mal para a minha geração, talvez para as nossas gerações, que foi, sem querer polemizar, né, os motivos que a gente entrou nesse regime, mas foi que o afastamento da política, da população, né? Então, hoje a política virou uma coisa profissional, né? Então, eu lembro das gerações que chegavam do exílio, eu olhava na televisão, né? Eu também era guri, eu olhava as pessoas voltando da Europa, do Chile, e depois se candidatando, né? E depois eu vejo a geração dos meus amigos, todo mundo foi ser médico, empresário, engenheiro, advogado. Então, há um afastamento da população da política e quem se candidata, na verdade, quer um trabalho, ele não quer contribuir com a sociedade, ele quer uma profissão, se eu não me engano. Uma posição. Uma posição e uma profissão, se eu não me engano, acho que 2 ou 3 mandatos a pessoa se aposenta, não tenho certeza, mas é em grande parte do Brasil. Eu não entendo bem porquê disso, e é o nível de benefícios que tem relacionado a isso. Então, assim, não é um sacerdócio, depois de que você termina a sua profissão, eu aprendi, eu agreguei valor para a minha família, e aí eu me candidato para eu fazer a minha parte agora e devolver para a sociedade, para a geração futura. Eu não vejo isso. Então, assim, isso que eu acho que a gente precisa. Os de bem precisam se organizar, buscando a transformação da sociedade, dando a sua contribuição e valorizando mais o indivíduo e o país e menos as corporações. Eu tenho muito medo das entidades que representam corporações acima do país e da sociedade, seja A, B ou C. Quando eu estou ali representando um minigrupo, seja um minigrupo religioso, um minigrupo de entidade, bancada disso, eu acho isso extremamente temerário e perigoso para o Brasil, e o mundo está aí mostrando para a gente o perigo disso. Falta uma bandeira nacional e a valorização do indivíduo, da iniciativa privada, valorizando a todos, o Estado como grande regente e regulador dos direitos e do equilíbrio desse sistema, seja numa perspectiva tributária, seja numa perspectiva de fomentador do sistema local ou nacional. Ok. Eu vou pedir que cada um de vocês se manifeste, tentando olhar para o futuro, né, já que o nosso painel discute rumos da economia gaúcha. E vou pedir que vocês apresentem, e agora eu vou inverter, eu vou começar pelo Mohamed, depois do Ricardo, e por fim o Tomás, da Fundação de Economia e Estatística. Eu vou pedir que cada um de vocês indique segmentos que o Rio Grande do Sul, em que o Rio Grande do Sul deveria ou poderia apostar fortemente para se inserir, para pegar a questão que o Tomás levantou, de uma forma competitiva, né, na economia brasileira e mundial, né? Enfim, nós sabemos que o agronegócio é uma forte valência no Brasil, né, no plano internacional, sabemos que o Rio Grande do Sul tem o passado que tem,
Sabemos que o Estado é desafiado pela própria revolução de que nos falaram aí o Mohamed e o Ricardo. Por essa própria revolução, nós temos o desafio de encontrar segmentos que agreguem valor à economia gaúcha. Então eu gostaria de ouvi-los sobre segmentos, apostas em que o Rio Grande do Sul poderia investir para ocupar uma posição, não digo única, mas uma posição competitiva, para se situar entre os melhores, como ele no passado já esteve em setores que hoje nós definimos como tradicionais. Ok? Então, Mohamed. É muito difícil, né? Mesmo a gente, quando vai querer ser empreendedor, a gente próprio, dizer onde eu investiria, eu, pessoa física. Né? Então, pensar eu, Estado, também é muito difícil. Eu acho que a principal plataforma que a gente precisa criar é um ecossistema de inovação que deixe florescer novas ideias. Então, assim, a França parece que inaugurou agora uma cidade da inovação, né? E eu vejo um monte de terreno aí, prédios abandonados, tomados. Então, assim, iniciativa privada querendo ficar com isso. Por que não criar uma cidade com concessões, com objetivos específicos? A gente vê no Vale do Silício. O Vale do Silício é o quê? Basicamente silício da Intel, fornecedores da NASA que estavam convivendo ali. A NASA saiu, eles ficaram ali. Só que ao redor de Stanford e Berkeley fizeram um cinturão de inovação, de criação de empresas vinculados à educação. O professor Ricardo está aqui com a Ubra. Por que não criar ecossistemas ao redor de universidades como a Ubra? Você olha, por exemplo, o IME e o ITA em São José dos Campos com a Embraer. Vamos defini-lo para quem não conhece o ITA. Instituto de Tecnologia Aeronáutica, São José dos Campos, junto com a Embraer. E o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que você citaste também, né? O INPE, também. Né? A gente tem celeiros acadêmicos vinculados a grandes empresas. Por que a gente não tentar, o Estado, fomentar a conexão dessas empresas num ecossistema que novas ideias surjam? Então, isso está acontecendo. A Embraer é fruto disso? A Embraer é fruto disso, com alguma intervenção do Estado. Mas você olha Israel, por exemplo, várias empresas surgindo a partir dessa união da academia e no mesmo movimento da NASA, lá com outras empresas estatais. A minha percepção é de que o Estado, mesmo não tendo recursos, eu concordando com o Tomás, não tendo recursos, que formas o Estado, a Prefeitura do Estado pode incentivar um ambiente que tem gente querendo investir. Minha percepção é que há liquidez, há dinheiro, taxa de juros caindo, da iniciativa privada, que essas ideias venham dos inovadores, dos empreendedores no ambiente. Então, só para aproveitar a tua ideia, sem excluir capital estrangeiro? Nenhum momento, nenhum. Falaste em capital privado, capital só porque privado, é uma resistência histórica. Tem capital local, tem capital estrangeiro, mas num ecossistema. Mas a minha percepção é conectando o ambiente acadêmico, que a academia se abra, a academia pública, principalmente, que se abra com menos preconceito às empresas, que possa trabalhar com patentes, publicações relacionadas a patentes, para o desenvolvimento do país. Eu vejo muita publicação endofágica. Perfeito. Ricardo. Eu argumento na mesma linha, né? O grande desafio é de nós constituirmos um ambiente que seja favorável à inovação, favorável ao despertar e ao desenvolvimento de carreiras, né, nas diferentes áreas. Nós temos alguns ensaios, alguns passos que têm sido dados aqui no Rio Grande do Sul, que vão nessa linha, e a Ubra tem sido uma das instituições que tem participado. Eu me refiro aqui, por exemplo, ao cluster da saúde, né, também, o Moinhos também está relacionado a isso, né, porque qual é o grande desafio? Nós percebemos, né, todas as semanas nós recebemos informações de egressos nossos
que estão atuando nas grandes empresas de ponta do mundo ou que têm empreendimentos que eles próprios desenvolveram, né? Ainda recentemente, um egresso do nosso curso de medicina, né, que coordena equipes de transplante multivisceral nos Estados Unidos. Quer dizer, um dos procedimentos mais complexos e que maior domínio exige, né, de conhecimento e de interação de uma equipe, né? O grande desafio é num país onde nós temos menos de 17% da população entre 18 e 25 anos. Na universidade, deveríamos ter no mínimo 25%, 25% a 30% para alcançar esses patamares. Como fazer para que se alcance isso, né? Representantes do Ministério da Educação dizem para nós claramente, não temos recursos mais para injetar em instituições estatais. Nos institutos federais, nas universidades, esses recursos estão cada vez mais restritos. Mas se nós olharmos para o Rio Grande do Sul, pela sua vocação de instituições de ensino superior, de pesquisa, comunitárias, plenamente arraigadas nas regiões, com parques tecnológicos de ponta, nós temos os 2 principais parques tecnológicos do país, o Tecnopuc, né, e o ligado ao Unicinos, né, Tecnocinos, mas também outros que estão aí despontando, né, com amplas possibilidades de integrarmos esses valores, né, que estão, como eu repito, eles estão hoje fora do mercado. Nós temos valores enormes a desenvolver, né, na pesquisa, na extensão, na inovação, né? Temos valores enormes que estão alijados desse processo. Só que no Rio Grande do Sul, nós temos, do ponto de vista das instituições de ensino superior, essa estrutura montada, podendo absorver, então, esses valores e desenvolver isso. Aqui eu vejo uma característica essencial, só que daí depende de uma visão adequada do que é público, do que é recurso público e como nós fazemos uma gestão adequada desse recurso público. Público, não necessariamente como o público sendo estatal. Exato, né? Exatamente. Não estatal. Ou seja, né? Quer dizer, como eu uso essa massa de recursos arrecadados em prol efetivamente da população. Sim, eu até me socorro da terminologia do jornalismo econômico, né? Nos Estados Unidos, quando uma empresa tem ações em bolsa, se diz que ela é uma companhia pública. Né? Se falar em companhia pública no Brasil, necessariamente as pessoas precisarão, o governo é o acionista controlador. Tomás Pinheiro Fiore. Bom, esse ponto que o professor Ricardo estava colocando, acho que é interessante, né? Eu também sou professor universitário, sou professor da Escola de Negócios ali da PUC, né? Então eu vejo de perto também essa coisa do Tecnopuc e desse ambiente e essa discussão. Mas uma das coisas que eu tenho mais dificuldade assim, de botar na cabeça dos meus alunos é quando a gente explica uma categoria econômica que se chama bem público, explicar para eles que o bem público não é necessariamente o bem que o Estado provê, né? O bem público ele tem características muito específicas, técnicas lá dentro da teoria econômica, e ele pode ser ofertado pelo Estado, mas ele também pode ser organizado coletivamente por qualquer iniciativa que coordene as pessoas para que elas busquem esse bem público, esse bem de interesse comum, né? E a gente lá demonstra por que eles têm essas características, enfim, mas é difícil entender, é difícil eles dissociarem essa noção do interesse público do Estado, né? E eu acho que essa discussão sobre sistemas de inovação, ela toca num ponto que é, enfim, exemplo clássico, né, de questões de bem público e de efeitos externos positivos e de formas como a coordenação entre diversos agentes, privados ou não, às vezes até privados e não privados, ou privados e estatais, né? E acho que o sistema americano é que é um grande exemplo de como houve uma profunda integração entre academia, mercado e Estado, né? na promoção de sistemas, né, de inovação, né? E que se refletem em toda a sociedade, se refletem, né, no desenvolvimento de todo um país frequentemente.
Agora, claro, se a gente conseguir fazer com que essas nossas experiências que nós temos difundido no Rio Grande do Sul de parques tecnológicos sejam experiências integradas com o Rio Grande do Sul e não enclaves, que é como a literatura trata, né? Não adianta ficar uma catedral no deserto, né? Tem que ter interligação e permitir essa fluidez dos efeitos positivos para o entorno, né? Então, eu acho que nisso a gente tem muitos problemas porque a gente vem tendo dificuldades, né, de base, né, da nossa formação, que não é exclusivo do Rio Grande do Sul, mas a gente vem vendo que tem tido problemas se agravando no sentido de qualificação e formação de pessoal. A gente tem algumas organizações de excelência e entidades de excelência, a gente tem algumas formas ou formações, sobretudo privadas, de excelência no Estado, mas a gente tem muita precariedade no resto do sistema de ensino, especialmente de base, né? E a gente vê que esse é um dilema, né, de como a gente conseguiria, de repente, criar espaços mais integrados e direcionamentos de preparo dessas pessoas em regiões do Estado, que eles não desenvolvam-se ou não cresçam com aquela expectativa que a gente escuta muito de assim, bom, eu vou para Porto Alegre, que é uma oportunidade de ter uma formação de maior nível, e dali, se eu quiser ser bem sucedido nisso, eu tenho que ir para São Paulo, né? Ou eu tenho que sair do Brasil, né? Às vezes é aquele horizonte que a maioria tem. A gente tem potenciais a serem explorados aqui, né? Assim, para citar, falando em segmentos, assim, as coisas bem gerais. Também é uma coisa bastante complexa, mas acho que a gente se tornou, conseguiu criar núcleos importantes de desenvolvimento de biotecnologia, né, de indústria química, que são setores que têm potencial de ser muito avançados, de estar na fronteira, de estar produzindo coisas com alto conhecimento e valor agregado, que é uma forma de desencadear isso sobre o resto do território. A gente tem que ter atenção especial para essas vocações regionais do Estado, de eventualmente aprofundar, estender cadeias produtivas dentro do território do Rio Grande do Sul, e não apenas, às vezes a gente tem plataformas que são altamente dependentes de componentes de fora, né, de insumos de fora e que vendem para fora, né? Então, isso não tem reflexo sobre o entorno, sobre o território, sobre o tecido econômico do Estado, sobre a nossa capacidade arrecadatória, etc., né? Acho que o Rio Grande do Sul, como um Estado que teve uma prosperidade muito precoce, e de uma forma muito peculiar, que foi de conseguir integrar indústria agropecuária e mercado consumidor interno, como foi no início do século XX, ele ficou com essa mentalidade também de conseguir ter uma economia regional totalizada, né? Que eu tenha tudo aqui dentro. A gente não vai ter tudo aqui dentro, né? Essa é uma realidade, eu digo para os corédios, quando a gente conversa com o pessoal do interior, não adianta querer fazer todo tipo de investimento de indústria em qualquer região, não vai adiantar. Então, às vezes, a gente vai ter que explorar coisas que são menos assim, geradoras de riquezas imediatas, mas que podem ter grande potencial de valorização de regiões, de manutenção, de preservação de paisagens. Grande escala também, né? E eu queria citar aqui o turismo, tá? Que eu acho que diferentes formas de turismo, um turismo muito delicado, ele não é diretamente, não costuma gerar muita renda, mas ele também tem problemas de convívio com as tradições e com as culturas, mas eu acho que a gente tem justamente essa vocação de potencializar coisas históricas, né, em experiências ricas de turismo, para interiorizar um pouco também a experiência do Estado, como no Nordeste, na Serra, a gente conseguiu fazer, né, na região vitivinicultora, na região de Gramado e Canela, que se tornou um grande negócio de escala nacional. Então, são frentes diversas, assim, que talvez não vão ser as mais glamorosas, muitas vezes, mas a gente tem coisas a serem pensadas, né? A avançar na própria beneficiamento desses produtos básicos que a gente exporta, porque a gente não pode beneficiá-los e criar derivados ainda dentro do nosso território, empregando nossos cidadãos aqui do Rio Grande do Sul e dando renda para consumo interno do Rio Grande do Sul, antes de repente, exportar para o resto do país ou para o resto do mundo, né? Então, assim, algumas coisas gerais. Assim. E dentro da tua visão, eu acho distribuir melhor o desenvolvimento geograficamente, né, que é um ponto que tu mesmo mencionaste. É invejável o estado de Santa Catarina, porque se o Brasil, e particularmente o Rio Grande do Sul, se parecessem mais com Santa Catarina,
com suas diferentes regiões, diferentes protagonismos regionais, estaríamos numa muito melhor situação. Então, eu quero agradecer aqui, com muita ênfase, a participação qualificada, e rica e enriquecedora dos 3 painelistas que compuseram essas visões sobre rumos da economia gaúcha, né? Uma pessoa ligada a um polo de serviços, saúde, né? Que é uma das fronteiras de desenvolvimento tecnológico mais surpreendentes, que é o Mohamed Parrini, superintendente executivo do Hospital Moinhos de Vento. Também quero agradecer a presença do Ricardo Vellit, professor doutor, vice-reitor da Universidade Luterana da UBRA, e também do economista Tomás Pinheiro Fiore, que coordena o Núcleo de Desenvolvimento Regional da Fundação de Economia e Estatística. Acredito que vocês trouxeram nuances importantes para esse debate, para essa mesa pela qual passaram já tantas pessoas aqui, compondo essa série de painéis do projeto Cenários de Amanhã, uma realização do Instituto Amanhã, da revista Amanhã, dentro de um grande tema chamado Rio Grande do Sul, a hora de acertar. É um chamamento que nós fazemos a todos os protagonistas desse grande esforço que o Rio Grande do Sul irá fazer para se colocar em dia com as expectativas da sociedade gaúcha de alcançar um novo e mais próspero patamar de desenvolvimento econômico e social.